Bom, vamos falar agora da luta da Yana Kunitskaya, que vai estar enfrentando aí a Julija Stoliarenko. Aqui comigo os nossos analistas do canal Round Extra. Lembrando, pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E aqui na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Então venha fazer parte da família Round Extra. A Jumene Galibarbi, a nossa querida aí Kunitskaya, tá vindo de derrota para Aspen Ladd, vai enfrentar aí uma estreante. O que a gente pode esperar dela para esse combate? Ela que veio pro UFC tem pouco tempo, já estreou com derrota. Como é que você vê a Kunitskaya como atleta aí? E quais são as armas dela para enfrentar aí sua adversária? Cara, ela é uma atleta bem decente, ela tem um jogo bem sólido, apesar de não ser do jogo mais efetivo possível, sabe? Ela tá a luta inteira procurando colocar jabs, procurando colocar gancho de esquerda, chutes frontais, chutes baixos, pisões laterais. E quando ela pode, ela clincha contra a grade, aí ela trava uma posição que ela coloca os dois braços embaixo dos braços da adversária, e aí fica trabalhando joelhadas, fica trabalhando cotoveladas, golpes curtos, mas tipo assim, ela faz isso com extrema efetividade. Você vê que ela conseguiu fazer isso até contra a Aspen Ladd, que é uma das melhores wrestlers que a categoria tem. Inclusive, na minha concepção, aquela luta, a Aspen virou os rounds com quedas, porque ela estava perdendo os dois e acabou por nocautear no terceiro, no que eu falo que é um dos melhores momentos da história do MMA, porque o corner da Aspen gritou com ela foi lá e fez exatamente o que eles queriam. Mas o jogo da Kunitskaya é basicamente esse. Ela não é uma lutadora que exibe grande poder de nocaute, ela não é uma lutadora que sente cheiro de sangue e vai para cima. Ela trabalha pouco, ela tem a guarda bem fechada, tem uma boa movimentação para a divisão, se defende bem, mas é isso, é andar para frente, colocando jabs, tentando trabalhar com volume de golpes, e quando coloca contra a grade, que é realmente onde ela vai tirar a diferença da luta em pé, né? Porque aí ela vai usar a sua força, que normalmente é maior do que a oponente, para colocar, para segurar ela contra a grade, não deixar que ela inverta a posição, trabalhar as joelhadas curtas, trabalhar golpes na perna, trabalhar golpes bem curtos. É um jogo bem, tipo assim, claro que, dadas as devidas proporções, é bem similar ao que o Kamaru Usman aplica, que se o oponente não fizer nada para sair da grade, a Kunitskaya está mais do que feliz em passar o resto do round lá pontuando. E ela vai vencendo lutas assim. Ela venceu a Linda Landsberg, ela colocou contra a grade e conseguiu muitas quedas. Isso também é uma coisa que ela faz, dependendo do nível da oponente no solo. Ela queda bastante e trabalha no ground and pound. Ela não é muito adepta a ser ativa no chão, no sentido de passar a guarda ou buscar finalizações. Ela prefere travar a posição, às vezes conseguir uma meia guarda e trabalhar golpes não muito contundentes, mas para impedir que o juiz levante. Então é uma lutadora meio de decisão, vamos dizer assim. E contra a Marion Renault, no que foi a segunda vitória consecutiva dela, foi isso também. Ela já estava levando um pouco a vantagem na luta em pé, com os jabs dela, com os chutes dela, com os ganchos de esquerda. Aí colocou contra a grade, pôde trabalhar mais golpes no corpo, trabalhou com volume, e isso levou ela à vitória. Eu tinha comentado que ela estreou com derrota no UFC, mas, pô, era a Cris Borg ali. Foi aquela senhora luta que vamos colocar essa mulher para morrer para a Cris Borg. Ela fez exatamente isso, morreu. Apesar dela ter, se eu não me engano, ela conseguiu um bom momento ali no chão contra a Cris Borg, ela quase pegou as costas, mas posso estar me confundindo. A Kunitskaya tem um bom nível no chão, ela trabalha mais finalizações quando ela está por baixo e ela sai muito bem no braço, ela consegue inclusive pegar as costas dessa posição, faz um trabalho realmente bem decente. Ela só prefere não se arriscar, mas na minha opinião ela poderia ter ido para o chão contra a Renault tranquilamente, ficado por cima e sido bem dominante. E contra a Ladd ela conseguiu impedir a maior parte dos ataques dela, a maior parte das tentativas dela de progredir nas posições. Então tem um nível mais que decente. E convenhamos, né, que só perder para Cris Borg e para Aspen Ladd não quer dizer muita coisa. Beleza que ela pode não ter o melhor dos cartéis no UFC, mas você tem que avaliar para quem que ela perdeu e como que ela perdeu. E, tipo assim, apesar dela ter sido brutalmente
para Cyborg, ela pegou a Aspen Ladd, que é uma das maiores prospectas da categoria dos pesos galos, e deu uma luta duríssima, sabe? Então é definitivamente uma lutadora de muita qualidade, apesar do jogo não ser muito vistoso. Ela consegue fazer isso contra as melhores lutadoras do mundo. Você falando aí em chave que a Kunitskaya é boa em chave de braço, né? Em sair em chave de braço. A sua adversária, pro outro lado, né? 9 vitórias, 8 finalizações por chave de braço. É uma filha da Ronda Rousey aí, que tá vindo estrear. Estrear não, fazer sua segunda luta no UFC, né? Ela que lutou no UFC em dezembro de 2018. Participou da edição daquele The Ultimate Fighter número 28. Babi, você deve ter investigado a vida aí da Stoliarenko. O que a gente pode trazer? O que você tá trazendo dela aí? Ela que tá vindo aí com o cinturão do Invicta. O que você enxerga nela aí? Quais são as armas dela para enfrentar aí a Kunitskaya? Cara, existem muitas coisas curiosas a se falar da Julija Stoliarenko. A primeira delas, se você não viu a última luta dela, que foi uma vitória por decisão dividida contra a Lisa Versosa, vá ver, porque essa luta foi absolutamente fabulosa e você encontra aí pela internet. Foi uma luta extremamente sangrenta, extremamente ativa das duas lutadoras. É uma luta que a Julija acertou uma cotovelada frontal enquanto elas estavam na trocação, que abriu um corte quase da testa inteira da adversária. Uma das lutas mais sangrentas que eu vi em tempos recentes. E ela também tomou tantas direitas que aqui tudo estava sangrento também. Foi uma luta de muita raça, muito sangue, muita dor, muita superação e uma luta incrível também, porque esse é o tipo de luta que a gente gosta, né? Eu recomendo que todos vejam. E foi uma luta que eu achei o resultado coerente, sabe, com a performance das duas atletas. Fora isso, outras coisas que valem constar, ela é uma das poucas atletas que você vê no MMA hoje que já competiu no Lethwei, que é um estilo de luta birmânio, birmanês, eu não tenho certeza como é que fala, mas o país é Myanmar, que é como se fosse um Muay Thai, só que é ainda mais brutal. Você pode aplicar cabeçadas e não existe pontuação. Você só pode vencer por nocaute. Se eu não me engano, as 3 lutas que ela tem, ela venceu as 3 por nocaute. Agora, o mais curioso é que ela chegou no MMA e o estilo dela não se reproduz tanto assim. O Yuri tinha comentado aqui essa questão dela ser uma filha da Ronda Rousey, e é impressionante como que ela tem realmente essa facilidade de puxar a luta para a guarda e já sair no braço. Eu já vi, inclusive, ela puxando a oponente para os 100 quilos e saindo no braço, né? Tipo assim, uma coisa que eu acho que qualquer professor de jiu-jitsu estaria dando tapa na orelha dela, porque tá puxando a oponente para uma situação dominante, mas ela sai realmente fácil para o braço. De qualquer posição, ir para o chão com ela é uma coisa muito complicada, por isso. Em pé, ela é muito agressiva, tem bons chutes altos, tem boas combinações de jab direto, sabe marcar a distância bem, mas só que ela é muito atingida por golpes por cima do jab, ela é muito atingida por mãos direitas, é quase um alvo fixo. Outra coisa que ela faz muito bem é começar a trabalhar cotoveladas a partir dos jabs e dos diretos, isso ela faz muito bem, né? Que ela tá aqui marcando a distância, entrando com jabs e subitamente ela dá um passo mais profundo e entra com uma cotovelada. Foi assim, para mim, que ela conseguiu segurar a pontuação na luta contra a Lisa, abrir os cortes que levaram ela à vitória. Ela também trabalha Superman Punches bastante, né, em combinação com chutes altos, que aí ela finta o chute alto, entra com um soco ou entra com uma cotovelada. Mas, apesar disso, eu não diria que a trocação dela é exatamente alto nível, vamos dizer, porque eu tenho a sensação que, fora manter a distância e começar eventualmente a trabalhar as cotoveladas em conjunto com os jabs e os diretos, o jogo dela não trabalha muito bem em si mesmo. É mais uma questão de pegar o oponente desprevenido, tamanha a explosão, tamanha a agressividade e a vontade de terminar a luta. E, novamente, ela faz isso muito bem. Mas só que eu acho que se ela fizesse alguns ajustes básicos e começasse a trabalhar as cotoveladas em combinação com joelhadas, ou começasse a trabalhar mais no clinch, ao invés de tentar puxar para a guarda o tempo todo, ela poderia ser muito mais ameaçadora. E essa é a Julie. Caião, o que você viu aí das duas atletas? O que você espera? Como é que você vê que vai acontecer essa luta? Cara, então, eu vejo isso aí como um duelo de estilos bem definidos. A
Kunitskaya é uma atleta mais técnica, uma atleta com uma movimentação um pouco mais alinhada, mais fechadinha, uma atleta que tem um plano de jogo um pouco mais definido, é uma atleta, aquela lá que ela é um pouco bastante mais pragmática do que a Julija. Ela é uma lutadora que ela consegue se manter em uma boa distância, ela é maior, ela é um pouco mais forte, ela é uma atleta que está, apesar do histórico de combate da Julija, apesar do fato de ela ter sido campeã do Invicta, ter histórico em outro tipo de evento, em outras regras um pouco mais brutais, no MMA a Kunitskaya ela é uma atleta mais experimentada. Ela já lutou M1, ela já lutou no próprio Invicta também. Eu não me lembro se ela chegou a ser campeã ou chegou próximo de uma disputa de cinturão na época do Invicta. Ela no UFC, ela enfrentou já duas atletas da mais alta casta das categorias em questão, que foi a Christy Borg, que é a segunda ou terceira maior lutadora da história do MMA, e a Aspen Ladd, que é um baita prospecto da categoria dos pesos galo. Provavelmente ainda vai se desenvolver, tem falhas, mas ela vai ser a elite da categoria nos próximos anos. E eu acredito que a Kunitskaya ela tem vantagem nessa luta, por quê? Porque a Julija ela é uma atleta que tende a fazer com que o seu excesso de agressividade se sobreponha ao plano de jogo. Em teoria, o plano de jogo da Julija seria tentar encurtar e trabalhar com volume, não deixar a Kunitskaya ter espaço, tá sempre colado em cima dela, evitar que a Kunitskaya saia da direção da grade. Ela precisaria disso, só que de uma maneira estratégica. Contra a Kunitskaya, que é uma atleta que não tem potência, mas costuma bater bastante, ter volume de golpes, acertar a adversária uma grande quantidade, ela consegue manter a distância da adversária com aqueles chutes retos na linha de cintura, que acho que são os tips do Muay Thai. Ela consegue se manter com o controle da luta e ela tem resistência à pancada, ela realmente aguenta apanhar. Ela é uma atleta que é difícil você vazar a guarda dela. Ah, mas ela for quedada. A Kunitskaya ela tem uma boa defesa de quedas, ela sobrevive bem. E se a Julija ela for de uma maneira atabalhoada e tentar encurtar, tem essa questão do trabalho de clinch da Kunitskaya, que é muito bom. Ela consegue manipular a adversária dela muito bem. Ela trabalha joelhadas na linha de cintura. Ela consegue trabalhar cotoveladas na face. A Julija ela está acostumada à pancadaria, então eu acredito que ela tem resistência para aguentar esses golpes. Mas, tecnicamente, eu acho a Kunitskaya uma atleta superior, uma atleta que tem mais condição de seguir um gameplay por mais tempo. É uma luta de 3 rounds, então eu acredito que dentro de um contexto de 3 rounds, a Kunitskaya é uma atleta mais fluida pro MMA. Eu acho que ela é favorita nessa luta, mas não descarto a Julija em momento algum, porque é uma atleta de gás, é uma atleta resistente, é uma atleta que muitas das vezes consegue atrair as adversárias para esse jogo de pancadaria que ela adora, e se ela tiver uma única chance, ela vai aproveitar essa chance. Mas ainda assim, eu acho que tecnicamente a Kunitskaya é uma lutadora superior. Meu voto vai nela. Concorda com o Caio e Barbie? Para onde você vê aí que vai se desenrolar essa luta e para quem vai ser o palpite? Então, eu na verdade concordo com ele. Eu considero também a Kunitskaya uma atleta tecnicamente superior, mas só que eu vou dizer que eu concordo, porém discordo, porque eu acho que o casamento de estilos aí vai ser uma coisa muito interessante. Você lembra quando eu falei que a Stoliarenko é muito atingida por diretos, por golpes vindos da mão direita do lado forte do adversário? Pois é, a Kunitskaya é praticamente monomão. Ela basicamente só luta com a mão esquerda, até agonizante. Você vê as lutas dela e fica pensando, meu Deus, ela realmente não consegue trabalhar essa mão de trás. Quando ela tenta, são combos que ela já joga a mão direita praticamente sem confiança e sem esperança de acertar. Então eu acho que é como se ela não fosse capaz de explorar a maior brecha que a Stoliarenko tem em pé, sabe? Esse defeito na guarda, esse defeito na defesa dela. E a Kunitskaya, até onde eu vi, não tem um jogo próprio para trabalhar isso. E essa questão do clinch que a gente vem falando, beleza, a Kunitskaya faz isso bem, mas só que quando você clincha,
com a Stoliarenko, ela vai basicamente, automaticamente puxar para a guarda e ir para finalização, o que não é uma ideia lá muito boa, né? A gente sempre questiona essa questão de puxar para a guarda, só que ela vai tão bem pro braço que pode ser uma ideia interessante por dois motivos. Para começar, que você pode pegar o braço da adversária e terminar a luta ali. Mas, em segundo lugar, é porque se ela conseguir convencer a Yana que o clinch é um lugar complicado de se estar, por conta desse fator de estar o tempo todo na ameaça de ser puxada para a guarda e perder o braço, então ela vai pelo menos conseguir trocar num espaço aberto, onde ela, em teoria, teria mais facilidade, sabe? A Stoliarenko, ela é uma atleta de ótimo gás, mas só que claramente o primeiro round dela é muito melhor do que os subsequentes. Ela explode muito no primeiro round, tentando nocaute, tentando a finalização, e depois passa o resto da luta em um ritmo mais dosado, porque normalmente ela termina a luta no primeiro round. Mas, para mim, a Kunitskaya vai ter um trabalho aí, porque ela vai ter que fazer uma estratégia mais adaptativa, ela vai ter que trabalhar armas que funcionam na Stoliarenko, ela vai ter que, eu espero que ela venha com uma estratégia de colocar a mão direita em prática, de fazer essas coisas acontecerem, mas eu acho que numa questão de versatilidade na trocação, eu daria o favoritismo até para a Stoliarenko numa questão da distância, simplesmente porque eu acho a Kunitskaya muito inofensiva na trocação, sabe? Eu não acho que os golpes dela tenham poder para assustar alguém como a Stoliarenko. E como eu falei, indo pro clinch, apesar da Kunitskaya ter o gabarito para dominar a luta por lá, eu acho que o jogo meio suicida assim da Stoliarenko vai ser um fator grande. Mas pode ser para os dois lados também, porque se a Stoliarenko quedar, não conseguir pegar o braço e acabar sendo dominada ali no chão por uma grande porção de tempo, então a Kunitskaya vai ficar ainda mais confiante em fazer esse jogo. Então, assim, eu vou dizer que eu acho que o favoritismo da Kunitskaya é bem colocado nessa luta. Eu, pelo menos, imagino que ela esteja sendo favorita nas casas de aposta, porque ela já enfrentou competição de maior nível e ela já mostrou um jogo bem sólido, enquanto a Stoliarenko mostrou muita garra, muita determinação, mas o jogo dela, apesar de bem colocado, tem muitas brechas. Só que eu vou querer arriscar um pouco aqui, eu acho que eu vou na Stoliarenko dessa vez, pelo simples motivo que eu acho que o jogo vai casar um pouco melhor para ela, mas eu sei que é uma aposta de risco. Eu só estou querendo trocar socos aqui com meu amigo Caio. É isso aí. Agora dá pra fazer, né? Agora dá pra... Eu vou colocar minha foto no meio que eu vou ficar... Calma, gente, calma. Tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os nossos analistas, deixe seu comentário, se discorda também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações. Lembrando, segunda-feira, 21 horas, nosso podcast aqui, Round Extra. Tudo sobre o evento, o UFC Las Vegas 6. E também deixa o like aí se gostou do vídeo.